boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de áudio. O CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Brasil, usado como mecanismo de grandes empresas e super ricos para sonegar impostos, é o tema do episódio 40 do É da Sua Conta. Dani, o que você acha do valor que você paga de imposto de renda? Grazi, na verdade, eu acho que, em geral, a gente que faz parte dos 99% que não vive de renda acaba pagando mais impostos do que aquele 1% super mega hiper rico, né? E se eu te contar que super ricos e grandes empresas podem recorrer a um conselho caso não estejam gostando muito dos cálculos da Receita Federal? Isso significa que super ricos e grandes empresas são privilegiados até na hora da sonegação? E o pior, metade dos membros desse conselho são indicados pelas confederações das empresas, facilitando para que ganhem as causas do seu interesse. R$ 1 trilhão, ou 192 bilhões de dólares. Esse é o valor que está para ser julgado no CARF. O Itaú, a disputa dele no CARF envolve 60 bilhões. Essa empresa de cerveja, a Ambev, é 50 bilhões. Nós estamos falando de valores bilionários. É aquilo que deixa de ser recolhido ao cofre público vai estar amanhã remunerando, na forma de dividendos, os grandes acionistas. Embora o CARF seja desconhecido da maioria da população brasileira, esse episódio do É da Sua Conta é importante para que todos que querem justiça fiscal saibam como ele opera, até para exigir mudanças. Vamos evitar o juridiquês e o jargão administrativo sempre que possível. E se você também se indignar, compartilha o É da Sua Conta com quem você achar importante, tá legal? O Conselho Administrativo sobre Recursos Fiscais, o CARF, é o órgão responsável por julgar, dentro da administração pública, se um contribuinte que está contestando o seu tributo devido deve ou não pagá-lo. Ou seja, quando um auditor fiscal verifica que uma empresa ou uma pessoa não pagou os tributos da forma como ele entende que deveria ter pago, ele faz o que a gente chama de um lançamento de ofício, cobrando aquele tributo. Mas esse contribuinte, né, essa pessoa ou essa empresa pode discordar desse lançamento e, se discordar, ele vai fazer o que a gente chama uma discussão administrativa do tributo, ou seja, perante a própria Receita Federal num primeiro momento e depois perante o CARF num segundo momento, ele vai apontar as razões pelas quais ele entende que não deve aquele tributo. O Isaac Falcão é presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco Nacional. Isaac, quando uma empresa ou pessoa física acha injusta a quantia que a Receita Federal cobra dele ou dela referente a um imposto, como é o julgamento? Isso vai ser julgado no âmbito da Receita Federal por uma turma de 3 auditores fiscais. Esse é o julgamento que acontece no âmbito das delegacias de julgamento. E se a delegacia de julgamento responsável por aquele caso entender que o tributo é mesmo devido, ele ainda pode recorrer para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que vai analisar se o tributo é devido ou não em última instância. Em última instância, no âmbito administrativo. Mas se o contribuinte continuar discordando da decisão do CARF e entender que não deve pagar o tributo, ele ainda pode recorrer à Justiça. Mas e o Estado? O que ele pode fazer se discordar da decisão do CARF? Se o Conselho diz que não é devido,
A fazenda pública, né, ela não pode procurar justiça. Se considerarmos quem são os membros do CARF, faz todo sentido o próprio Estado recorrer de uma decisão tomada por um órgão público. O órgão de julgamento administrativo, ele é composto por um colegiado em que metade dos membros são indicados pela Fazenda Pública, né, pelo ministro da Economia, e a outra metade ela é indicada pelas federações e confederações empresariais que representam as maiores empresas do Brasil que têm poder de influência nessas confederações. Então, o CARF é um órgão público em que metade dos conselheiros é de servidores que defendem os interesses públicos de toda a população, enquanto a outra metade é indicada por representantes de corporações que defendem o interesse privado dessas grandes empresas principalmente. Vale lembrar que tem um montante de R$1 trilhão, ou 192 bilhões de dólares em tributos, que poderiam ser utilizados para políticas públicas, mas que grandes contribuintes contestam seu pagamento e aguardam julgamento. A gente tem no Brasil uma forma de julgamento do crédito tributário que é bastante diferente da maior parte dos países, né? E como se revisa então uma tributação em outros países? Quem explica é o Ricardo Fagundes da Silveira. Ele é auditor da Receita Federal e membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Justiça Fiscal, o IJF. Em 56 países pesquisados pela OCDE, em 44 deles, essa revisão administrativa ela é só da administração e dura somente 1 ano. Tem 3 casos, os países nórdicos, em que o governo colhe indicações da sociedade civil para participar desse tribunal que funciona de forma independente. E o fato de no Brasil haver um conselho formado por representantes de corporações é único no mundo. A revisão administrativa, que em todo lugar do mundo, em diferentes épocas que elas surgiram, é uma revisão feita por servidores da administração. Se a revisão deles não contempla a expectativa do contribuinte, o contribuinte pode ir para o judiciário. Ter um conselho de revisão administrativa é democrático, mas a maneira como são indicadas as pessoas que realizam essa revisão tributária é muito importante para a garantia de julgamentos justos. Nesses países nórdicos, além de representantes de empresas, busca-se representantes julgadores nas universidades, nas associações e sindicatos de trabalhadores. E na Finlândia, mais do que você abrir mão, deixar de pagar, quem tem interesse em manter as autuações fiscais de potenciais sonegadores? A parcela da sociedade que se beneficia de políticas públicas, mas seria o equivalente aqui se nós tivéssemos, por exemplo, alguém do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Segurança Pública, de instituições que planejam a execução do gasto público em torno de políticas, estivessem presentes dentro desse conselho, coisa que hoje são só dos empresários. E o Brasil está fora do que ocorre no resto do mundo, porque tem essa metade de conselheiros indicados por confederações de corporações. Ricardo, por que o Brasil é tão diferente do restante dos outros países? É por causa, infelizmente, das heranças do patrimonialismo brasileiro. O Ricardo, que acabou de falar, é mestre em Sociologia e Ciência Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e a dissertação dele explica essa herança do patrimonialismo brasileiro no CARF. Segundo Ricardo, os empresários da época da República Velha estavam com medo da força que o imposto de renda poderia vir a ter e, por isso, organizaram o primeiro Conselho de Contribuintes antes mesmo da criação da Receita Federal. No caso brasileiro, criaram os Conselhos de Contribuintes logo após a criação do Imposto de Renda, em 1927. E para você ter uma ideia como é que é essa história, ao invés de serem servidores da Fazenda à época, esse conselho era formado por metade de servidores do que seria a Receita Federal à época, né? E metade por representantes de confederações empresariais. Quais são os efeitos de se ter um órgão como o CARF, com metade de seus conselheiros sendo indicados por confederações de grandes corporações? Você ter membro de confederações empresariais decidindo sobre autuações fiscais
dentro de um órgão do governo já mostra como a elite ela penetra dentro do governo para tomar decisões, né, que, logicamente, não vão beneficiar todos os contribuintes, mas beneficiar apenas aqueles contribuintes da elite. Quem responde é Márcio Calvé Neves, advogado tributarista da área empresarial e membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Justiça Fiscal. Para você ver como é essa captura do CARF pela elite, todas essas confederações indicam hoje 67 dos julgadores indicados pela iniciativa privada. E aí tem 5 indicados que são de centrais de trabalhadores, né, de sindicatos e tal. O que faz com que o nosso processo administrativo fiscal ele tenha uma característica única. O Estado do Brasil, que vai buscar aquele tributo, ele tem a influência de quem é autuado, de quem tem que pagar o tributo, no processo decisório. Os 5 representantes previstos das centrais sindicais que o Márcio levantou no início, na verdade, não votam esses grandes tributos. Eles votam essencialmente apenas as discussões envolvendo gastos previdenciários. Então, se cada metade dos conselheiros defende um lado, como se chega a uma decisão? É muito comum que nos julgamentos os conselheiros, tanto da Fazenda Pública, quanto aqueles conselheiros do CARF que foram indicados pelas federações empresariais, concordem em relação ao mérito dos julgamentos, sabe? Isso acontece muito quando os julgamentos são de pequeno valor. Agora, quando são julgamentos da ordem das dezenas de milhões de reais ou centenas de milhões de reais, em alguns casos até bilhões de reais, são os julgamentos em que as grandes empresas brasileiras têm interesse. E nesses julgamentos acontece um fenômeno diferente. Normalmente, os conselheiros indicados pela Fazenda Nacional têm uma posição e os conselheiros indicados pelas grandes federações têm uma posição contrária. Só esse fato já deveria ser motivo para alertar a população e ocorrer alteração imediata na composição do CARF para tornar os julgamentos mais justos. Mas quem conhece o CARF, né, Márcio? Você não vê o CARF sendo discutido nos grandes jornais, sendo discutido na grande imprensa. E só quem conhece bem mesmo é quem trabalha na área, né? Mas ficou escondido por uma razão, é o que beneficia o topo da pirâmide brasileira. É uma forma de transferir renda de baixo para cima. O CARF atuou como um mecanismo de injustiça fiscal de 4 formas. A primeira é a transferência de renda de baixo para cima. Quando grandes empresas não pagam seus impostos, quem acaba pagando são as pequenas empresas e consumidores. Pequeno contribuinte serão sacrificados porque serão chamados a cobrir o rombo deixado pelos grandes sonegadores. É um código que em nada ajuda os contribuintes, em nada ajuda a sociedade brasileira. Que o CARF hoje, da forma como é estruturado, ele acaba criando, através do julgamento, uma tributação concentradora de renda, ou seja, a partir do momento em que você julga um determinado processo e reduz em bilhões e bilhões de reais a obrigação de grandes contribuintes, é lógico que essa receita tributária ela vai ter que vir de outro meio. E qual é o meio que o governo normalmente escolhe? É aumentar a tributação sobre bens e serviços. Você aumenta a tributação indireta para compensar essas perdas gigantes que ocorrem na tributação sobre a renda. A sonegação crescente está sendo compensada por uma tributação crescente dos mais pobres. É o aprofundamento da injustiça tributária no Brasil. Quem tem mais recursos pagando cada vez menos, quem tem menos recursos pagando cada vez mais, numa situação que inverte a lógica da tributação no mundo e que inverte o nosso senso de justiça. O segundo mecanismo de injustiça pode ser chamado de corrupção legalizada. São as portas giratórias, explica o Márcio. É quando a pessoa é da iniciativa privada e vai para o governo, normalmente para um cargo com poder de decisão e muitos recursos, e aí volta para a iniciativa privada. Hoje em dia, a gente tem várias normas assim, de instituições como a Comunidade Europeia, como a OCDE, como a Transparência Internacional, que orientam os países a criarem determinadas regras para evitarem casos
abusivos de porta giratória. É normal que o governo tente, em determinados cargos, buscar a experiência, né, de pessoas na iniciativa privada. Mas no CARF, as portas são muito abertas. O terceiro mecanismo é a votação alinhada dos conselheiros indicados pelas corporações de forma contrária à votação dos servidores da Fazenda Pública nos casos de alto valor no CARF. Quem conta é o auditor fiscal Ricardo Fagundes Silveira e conselheiro do IJF. Agora, os interesses econômicos por trás dessa estrutura são muito grandes. Então, só para situar você, hoje o estoque do CARF em julgamento lá, em junho de 2022, é R$1 trilhão. Não é 1 milhão, não é 1 bilhão, é 1000 vezes 1 bilhão, é R$1 trilhão. Em 92 mil processos, pouco mais de 1% dos processos estão concentrados em 74% dessa disputa. O Itaú, a disputa dele no CARF envolve 60 bilhões. Essa empresa de cerveja, a Ambev, é 50 bilhões. Nós estamos falando de valores bilionários. É aquilo que deixa de ser recolhido ao cofre público vai estar amanhã remunerando, na forma de dividendos, os grandes acionistas. Esse negócio dos valores serem muito concentrados em poucos processos, isso demonstra também onde tem o conflito de interesses. Porque a gente analisou estatisticamente todos os casos. A decisão do CARF, mesmo tendo essa composição paritária e representativa da iniciativa privada, uma parte das decisões são contrárias às pessoas jurídicas pequenas e às pessoas físicas sem muitos recursos. Só que isso vai mudando no momento em que os valores aumentam, até o ponto em que os processos de maior valor, né, aqueles acima de R$1 bilhão, na maior parte das vezes o contribuinte sai vencedor. O contribuinte que o Márcio diz que sai vencedor é aquele que está ali no CARF tentando não pagar o que a Receita Federal diz que ele deve. Os vencedores não somos nós, os outros 99,9% dos contribuintes que pagam sim os impostos. Já o quarto mecanismo de injustiça e concentração de renda é o abuso fiscal de empresas que declaram lucros mínimos para depois votarem a favor delas mesmas no CARF. Há uma distância cada vez maior entre o lucro societário, ou seja, aquele lucro que é atribuído aos proprietários, acionistas, sócios das empresas, e o lucro chamado lucro real, que é o lucro oferecido à tributação do imposto de renda. E se a sonegação está crescente, mas a arrecadação não diminui, quem está recolhendo a mais? No imposto de renda sobre os salários, né, os assalariados estão pagando cada vez mais. A tabela do imposto de renda não é corrigida justamente por isso, para aumentar a imposição do imposto de renda sobre os assalariados, né? Terríveis esses mecanismos que permitem abuso fiscal, aumentam a injustiça e concentram renda via CARF. Vamos continuar então analisando o funcionamento do CARF. Até 2020, quando a votação ficava empatada, a decisão final era tomada pelo presidente da turma, que é indicado pela Fazenda Pública. Só que essa decisão de desempate pelo presidente do conselho, que era conhecida como voto de qualidade, acabou em 2020 com a Lei 13.998, conta o Ricardo Fagundes Silveira, conselheiro do IJF. É necessário apenas os votos dos representantes das confederações empresariais para empatar e derrubar uma autuação, às vezes bilionária, em que a União não poderá nem recorrer ao judiciário. Essa mudança na lei que eliminou o voto de qualidade agravou bastante uma estrutura que já estava toda corroída. É que antes de chegar na decisão final, tem todo um longo processo que leva muitos anos. E a lentidão também beneficia muito as grandes corporações. Mesmo antes dessa mudança, os prazos, e 9 anos em média no administrativo, mais 9 anos em média no judiciário, faz com que boa parte desses créditos tributários, do combate à sonegação, se percam, se tornem títulos podres da dívida pública, porque passa 18 anos. E quando a Procuradoria da Fazenda Nacional vai cobrar, às vezes não existe mais bem, não existe mais sócio,
Em muitos casos, os bens foram transferidos para empresas laranjas, para o exterior. Agora imagina, se a empresa faz um investimento com o valor que era para ser pago de tributo, possivelmente só o rendimento desse valor em 18 anos, que é o tempo médio que um processo leva, daria para pagar o tributo devido, mas toda uma estrutura de abuso fiscal e corrupção, como o uso de advogados, contadores, legisladores e ainda ter lucro. Isso é um grande incentivo para essa negação. A mudança da lei em 2020, que acabou com o voto de qualidade, permite que os grandes sonegadores não corram nenhum risco ao usar o rendimento para pagar o imposto devido, aumentando ainda mais o lucro da empresa e a possibilidade de distribuição de dividendos para acionistas. Ah, lembra que os dividendos não são tributados no imposto de renda pessoa física. A mudança na lei em 2020 também tornou o CARF ainda mais elitista. Desde então, a causa tem que ser de, no mínimo, 60 salários mínimos para poder recorrer ao CARF. Márcio, o que ocorre com os processos de menor valor? O pequeno contribuinte ele também pode se defender, pode apresentar uma impugnação contra uma autuação fiscal. Essa autuação fiscal vai ser julgada por um colegiado de auditores fiscais, né, da Delegacia Regional de Julgamento, e os processos de menor valor não vão para o CARF. Então isso já mostra, sim, uma elitização. E depois do julgamento no CARF, quando está decidido que o tributo é devido, eles são realmente pagos, Ricardo? O montante de 2017, por exemplo, quando você analisa por porte de contribuintes e tamanho de autuações, você verifica que naqueles pequenos contribuintes, os que inclusive abaixo dos 60 mil que hoje estão fora do CARF, passados um ano, o índice de recolhimento chegou a 74%. Então, o pequeno obedecia ao recolhimento. Só que o peso dessas pequenas autuações de pequenas empresas e pessoas físicas, no conjunto do estoque, é muito pequeno. Aí, quando você vai para alguns setores empresariais, você separa comércio, indústria, instituições financeiras, se o pequeno, de 74% de realização, no caso da indústria, esse índice, após passado um ano, é 1,8%. No caso das instituições financeiras, são escandalosos 0,38%. Ou seja, em geral, enquanto os pequenos e médios são bons contribuintes e pagam tributos, os grandes, mesmo quando se decide que devem pagar, seguem devendo. E desde 2020, só aqueles grandes contribuintes, que na maioria dos casos buscam sonegar, podem recorrer ao CARF. Eles indicam metade dos conselheiros que vão votar a própria causa e, em caso de empate, não têm que pagar. E o CARF é um conselho a serviço do Estado brasileiro. E está a serviço do quê, afinal? O CARF é utilizado para postergar, inviabilizar o recolhimento de tributo. A situação pode ficar ainda mais grave se a mesma lógica do que ocorreu no CARF no âmbito federal se reproduzir para o subnacional. É que nos estados e municípios também ocorrem revisões administrativas se os tributos devem ou ser não pagos, tanto nos 26 estados e Distrito Federal, que recolhem imposto sobre bens e serviços, quanto nos mais de 5.500 municípios que recolhem imposto predial, por exemplo. Você pense num estoque de 1 trilhão da União, e pensa que isso se reproduz em estados e municípios. Em São Paulo é 150 bilhões. E nós estamos falando de recursos em que os agentes fiscais, nos diversos níveis, conseguiram chegar e identificar como uma possível sonegação. E adivinha quem paga a conta? Você imagine, para cada R$100 que deixa de ser disponibilizado para uma política pública, quantos pais de família vão num posto de saúde e não tem um médico disponível? Não tem um medicamento, às vezes não tem merenda na escola. O prejuízo desse é todo social. Ele só aprofunda o imenso e profundo abismo social que marca a sociedade brasileira. Se o CARF seguir existindo com essa injustiça fiscal, a grande corporação vai seguir fazendo planejamento tributário agressivo e recorrendo a esse conselho, que sempre lhe dará a vitória. Se você trabalha numa grande empresa, num grande caso de planejamento tributário,
e você tem a certeza que, em caso de empate, é o contribuinte que vai sair vencedor, a empresa grande autuada que vai sair vencedora, ou a pessoa física rica que vai sair vencedora. Se você tem essa certeza, o que isso gera na pessoa que faz o planejamento tributário e na empresa ou na pessoa física que contrata esse planejamento tributário? Gera uma atitude mais agressiva em relação ao planejamento. Você começa a implementar planejamentos tributários mais agressivos porque você sabe que a probabilidade de uma decisão favorável lá na frente é maior. Isso vira uma bola de neve que diminui cada vez mais receita do Estado e aumenta cada vez mais a concentração de renda. Os danos futuros são também para o mercado. Esses mecanismos que beneficiam apenas as grandes corporações ampliam as desigualdades entre elas e as pequenas e médias empresas, reduzem a igualdade de condições de existência das menores e podem até mesmo levar ao fechamento de várias empresas, perda de empregos e piora da economia. Isso faz também com que aumente o poder de monopólios, que são corruptos e ineficientes, além de reduzir o crescimento da economia em todos os lugares. Márcio, o voto de qualidade não está mais em vigor desde 2020. O que isso representou nas decisões tomadas pelo CARF? A gente já teve mais ou menos 10 reversões de jurisprudência. Ou seja, casos que antes eram decididos pelo empate a favor da União Federal e agora passaram a ser decididos a favor da iniciativa privada. É incalculável o dano ao Estado, porque tem milhares de outros contribuintes que estão aí sem processos ainda, ou que ainda nem tomaram a decisão de implementar aquele planejamento, que agora vão implementar aquele planejamento e reduzir a receita tributária. E que, se autuados, vão ter a certeza que vão ganhar. Isso muda a cultura. Ô Márcio, curiosamente você é advogado tributarista da área empresarial, mas você é contrário à maneira como o CARF funciona, mesmo trabalhando com planejamento tributário. Eu faço planejamento tributário e o que assusta é que agora eu começo a ver, num tribunal administrativo, posições mais agressivas do que eu fornecer para os meus clientes em relação a planejamento. Só que quando você vê o próprio Estado tomando posições mais agressivas do que um consultor tributário, aí você acende um alerta muito grande em relação às atitudes antirrepublicanas e em relação ao futuro, né? Isso é sair muito do caminho do desenvolvimento. A categoria está indignada, Daniela. Quadro na Receita é difícil até da gente descrever, sabe? É um quadro, é uma das peças, né, importantes do desmonte estatal que está sendo promovido no Brasil. Quando um governo procura desmontar uma instituição como a Receita Federal, na verdade, esse é um passo que ele está tentando dar para desmontar o serviço público como um todo, né? O Isaac Falcão, presidente do Sindifisco Nacional, conta que os auditores fiscais estão mobilizados contra essas e outras mudanças que dificultam a fiscalização e a arrecadação tributária. A gente tinha até 2009, 2010, pouco mais de 12 mil auditores fiscais. Hoje a gente tem pouco mais de 7 mil, sendo que 1/3 desses 7 mil já tem tempo para se aposentar e podem se aposentar a qualquer momento. Os auditores fiscais vão saindo de campo ou vão sendo retirados de campo e isso vai abrindo espaço para sonegação. É normal que um contribuinte possa recorrer a uma instância quando não concorda com o valor que precisa pagar de um tributo, mas isso pode ser feito de uma maneira mais transparente e justa. O Márcio detalha a proposta de reforma que o Instituto de Justiça Fiscal elaborou para quando há uma disputa entre os setores público e privado sobre o dever de pagar um tributo. O que o IJF propõe é um resgate do poder decisório para o Estado, mantendo 2 instâncias julgadoras do processo administrativo com os auditores fiscais. Então, o contribuinte ainda poderia se defender, apresentaria a impugnação seria julgada em primeira instância pelas delegacias regionais de julgamento composta por auditores fiscais, seria julgada em segunda instância por auditores das câmaras recursais, e essas 2 instâncias elas já existem, e essas 2 instâncias continuariam existindo, mas julgariam todos os processos. Já o CARF seria substituído por uma Câmara Superior Normativa
de acordo com a proposta do Instituto de Justiça Fiscal. E aí, até respeitando um pouco do histórico brasileiro, é criar uma Câmara Superior Normativa que tem sim a influência da sociedade. Essa Câmara Superior Normativa, ela não julga os processos, os casos em concreto, mas ela julga os casos em abstrato, ou seja, ela interpreta a legislação. Ela seria responsável por solucionar divergências de opinião. E, com base nessa interpretação dessa Câmara Superior Normativa, que basicamente substitui o CARF, as outras instâncias julgadoras, elas decidiriam, as instâncias julgadoras compostas por auditores fiscais. A proposta do IJF avança também para promover mais transparência fiscal e participação social na política econômica, especificamente nas disputas tributárias no âmbito administrativo. Essa Câmara Superior Normativa, ela teria representação de outras organizações da sociedade. Então, representação de consumidores, representação da OAB, representação de entidades sem fins lucrativos, representação de todo mundo que tem interesse na arrecadação daquele tributo, e não apenas das confederações empresariais. As disputas que devem ser julgadas só no CARF estão em cerca de 192 bilhões de dólares, sem contar os estoques de bilhões nos tribunais estaduais e municipais que revêem os tributos. Certamente nem toda disputa viraria receita, mas a maioria sim. É muito dinheiro que poderia estar sendo usado para financiar política pública que promove direitos e reduz desigualdades, como saúde, educação, segurança, saneamento. É muito dinheiro que poderia evitar que sequer cogitassem austeridade fiscal, ou seja, corte de orçamento para direitos. É muito dinheiro sonegado que está rendendo e sendo aproveitado por grandes corporações que usam esses mecanismos de abuso fiscal e também por seus acionistas, na forma de recebimento de dividendos. É fundamental reformar o contencioso tributário administrativo no Brasil e adequá-lo ao que ocorre no restante do mundo. A proposta do IJF de que o CARF seja uma câmara de revisão de entendimento é muito mais democrática, com mais transparência e participação social, além de prever direitos iguais na hora de contestar um tributo, com as mesmas regras para pequenas e grandes empresas, pobres e super ricos. Enquanto essa revisão mais ampla não ocorre, é fundamental pelo menos voltar a garantir o voto de qualidade, com a presidência do CARF ocupada por um servidor público decidindo se um tributo é ou não devido. A garantia de recorrer à justiça seguiria mantida, seria mais justo para a sociedade. O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Fowler. A produção dessa edição é da Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo. Um abraço e até o próximo.